Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, satisfação estar de volta. Hoje é o primeiro episódio do ano de 2024 que nós estamos gravando, que joia, ore por nós, se você tem gostado desse trabalho, compartilhe e ore para que Deus possa nos conceder mais um ano gracioso, onde possamos continuar fazendo esse trabalho árduo, cansativo muitas vezes, que Deus possa continuar nos sustentando, nos ajudando para a gente continuar meditando juntinho aqui no texto bíblico, nesse estudo sequencial, nessa pregação expositiva que fazemos aqui capítulo por capítulo da Bíblia. Nós já estamos no 7º livro, fizemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, e em breve nós vamos fazer o Evangelho de Mateus, o 4º Evangelho, assim que Deus nos permitir. Hoje, Números capítulo 22, parte 3, episódio de número 550, nesta que é a 7ª temporada. Vamos falar da segunda visita de Balaão ali, capítulo 22, versículo 15 ao 21. Escute os episódios anteriores para você entender todo o contexto aqui, que é bastante assunto. Capítulo 22, 23 até o 24, se eu não me engano. A gente vai continuar falando de Balaão e de toda a sequência do que aconteceu aqui com tudo isso. Então Balaão, ele não conta aos primeiros mensageiros que foram enviados pelo rei Balaque ali, de Moabe a ele, tudo que Deus lhe tinha falado. Eles não contam a Balaque tudo que Balaão havia lhe falado. Então a consequência é que ele chega a uma conclusão errada e na verdade não tinha nenhuma informação para chegar à conclusão certa. Pode-se supor que seus pensamentos sobre o assunto tenham sido assim. Toda dificuldade reside na verdade em Balaão. Sim, ele aproveitou a noite para refletir sobre o assunto e concluiu que não valia a pena, com considerações tão pobres, empreender uma viagem tão séria. Então, meus queridos, os mensageiros ali e as recompensas não o impressionaram suficientemente com a posição de Moabe. Na mente de Balaque, tudo é questão de posição, de grau. E por isso ele envia mais príncipes e mais honrados do que antes. E possivelmente, se estas não tivessem tido sucesso, como último recurso, ele próprio teria ido falar com Balaão. Então assim, o que possamos dizer, pobre Balaque, já no atoleiro do mal-entendido, foi levado ainda mais fundo nele. Sim, o grande objetivo era colocar em operação a maldição de Balaão e não havia nada que abalasse sua fé na possibilidade desse fim ser alcançado. Entre Deus e Balaque interpôs um Balaão egoísta e, para dizer o mínimo, mensageiros que foram descuidados pelo menos do que isso. A nossa posição agora, ela é mais segura se compararmos. Nós chegamos a Deus através de um Cristo, não através de Balaão. Iluminado por um Espírito que nos ensina as necessidades adequadas dos homens pecadores e nos mostra o nosso perigo real. No que diz respeito a Balaão, se ele pensava que com a sua primeira resposta ele tinha finalmente resolvido o pedido, ou se queria tempo para considerar se deveria ser preferido novamente, nós não podemos ter a certeza. Sua primeira resposta teve que ser dada no calor do momento. Se tivesse sido uma resposta verdadeira, não apenas com os lábios, mas com todo o semblante, e se o homem, no todo dele, inteiramente falasse tudo o que Deus havia dito,
ele não teria sido perturbado novamente. Mas agora, ele tem que lidar com mais príncipes e mais honrados do que ele. Ele vê precisamente por que eles foram enviados e ao ouvir as suas palavras urgentes e as suas promessas abrangentes, compreende exatamente o que se espera dele. Sua resposta adequada, mesmo agora, foi dizer que ele não poderia fazer nenhuma consideração, mas não havia nele espírito e coragem de arrependimento. A sua resposta, com toda a sua aparente ênfase, é muito evasiva, ambígua. Parece dizer: se Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, quem sabe? Mas, afinal, ele deixa os mensageiros no escuro quanto ao que a palavra do Senhor era. Ele deixa os mensageiros no escuro quanto ao que a palavra do Senhor era, embora ele soubesse disso bem. Ele finge que é necessário esperar mais uma noite pelo que o Senhor poderá dizer. E dessa vez é um mero fingimento, sem qualquer dúvida. Talvez ele considere que não terá nada a fazer senão esperar até de manhã e então repetir aos segundos mensageiros o que ele disse ao primeiro. Quão surpreso ele deve ter ficado. Não apenas por obter outra revelação de Deus, mas por uma direção totalmente diferente. No entanto, quando nós consideramos tudo que o texto nos diz, eu te convido a ler o capítulo, nós vemos que ele não conseguiu obter a mesma resposta de antes. Balaão não está onde estava no momento da resposta anterior. Ele é um homem pior. Ele cedeu à tentação da qual Deus o teria preservado e agora, com o coração aberto e ganancioso, ele está no meio de uma tentação ainda maior. Ele negligenciou ousadamente a palavra anterior de Deus e certamente a negligenciaria novamente se tivesse oportunidade. Por que então Deus deveria repetir a mesma mensagem, a mesma palavra? Balaão ainda suprimirá o fato de que não pode amaldiçoar Israel, visto que eles são abençoados. O que ontem era uma palavra necessária pode se tornar inútil hoje. O possível de uma hora torna-se o impossível da próxima. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas isso não impede de dizer logo depois: durma agora e descanse. Levante-se, vamos embora. O pai não mudou porque o filho a quem ele comanda de uma maneira hoje e amanhã comanda de outra. Veja que diferentes ações exteriormente podem revelar o mesmo caráter e promover o mesmo propósito. A aparência de contradição no trato de Deus com Balaão aqui no texto surge do nosso pensamento precipitado. Não porque existia alguma realidade correspondente à aparência. Deus estava falando, como vemos cada vez mais claramente, tanto para o verdadeiro bem de Balaão, quanto para a segurança e bem-aventurança de seu próprio povo. O mundo nunca tem dúvidas de que pode tornar seus bens fascinantes para todos os homens e apelar com sucesso às suas afeições e simpatias. Por mais fraco que seja o mundo, por mais fraco que ele seja, ele nunca perde a autoconfiança. Embora o trono de Balaque esteja em perigo, ele se gaba das honras que pode conferir a Balaão. E quando envia a segunda mensagem, não muda as considerações, mas simplesmente as aumenta ao máximo que ele pode. E assim, para ficar do outro lado, o mundo está igualmente confiante do poder aterrorizante das suas sanções dispensadas. Lembre de Nabucodonosor, extremamente preocupado com seu sonho esquecido. E nem por isso se esquece de bancar o déspota. Ele ameaça os astrólogos, ameaçando-os com uma morte terrível no estilo real daquele tempo. Deve-se reconhecer também que o resultado mostra com demasiada frequência que a confiança é justificada. Não podemos nos proteger
com muito cuidado contra o mundo, tanto nas suas atrações como nas suas ameaças. E ele faz isso melhor quando está cheio de um amor mais puro, de um medo mais digno do que qualquer coisa no mundo possa inspirar. Existem 3 características da conduta de Balaão que eu queria chamar a sua atenção e que são especialmente proeminentes e ganham destaque aqui no texto. Primeiro é a sua raiva cruel. Seu tratamento rude com o jumento é marcado pela reprovação. Era ao mesmo tempo um mal e o sintoma de um mal oculto. Nós podemos acreditar que a inquietação secreta da sua consciência teve muito a ver com essa explosão de raiva. Observe a conexão sutil que muitas vezes que existe entre certas fases incomuns de conduta e o funcionamento oculto do coração do homem. A raiva de Jonas pela morte da boboreira. Algumas traduções trazem a ideia do hebraico com um significado mais específico de uma mamona. Esse foi apenas um dos sinais de sua falta geral de simpatia pelo procedimento divino quanto aos ninivitas. Balaão, talvez, não fosse um homem cruel, mas a sensação de que estava errado dentro de si e a sensação de que ele estava fazendo algo errado, mesmo nesta forma de comportamento. A consciência fez dele um covarde e a covardia é sempre cruel. Se não fosse pela loucura de sua paixão, ele poderia ter julgado como adivinho que a relutância do jumento em prosseguir a sua jornada estava o aconselhamento a retornar. Mas quando o coração de um homem não está bem com Deus, muitas vezes surge ressentimento contra aquilo que deveria transformá-lo em um ser humano melhor. Gálatas 4,16, quando Paulo escreve a igreja da Galáxia, ele diz, olha, eu me tornei o seu inimigo porque lhe digo a verdade. Nós achamos estranho que o jumento fale com a voz do homem e repreenda a loucura do profeta. Mas para os ouvidos que podem ouvi-la, tal voz está continuamente saindo de todas as criaturas inocentes que sofrem as cruéis consequências do homem. Sim, é profundamente significativo aqui que ele não tenha visto o anjo. Até a pobre criatura que ele montava viu mais do que ele. Foi a sua perversidade moral, o frenesi da sua ambição carnal, a verdadeira causa do embotamento da sua visão espiritual. O pecado ele cega os homens para as coisas que são mais necessárias que eles aprendam e conheçam. A cegueira mental muitas vezes nem sempre tem uma causa moral. O coração deste povo está endurecido, seus ouvidos estão surdos, escreveu o evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 15. As mais elevadas verdades espirituais, realidades do mundo espiritual, sinais da presença e operação divina, leis morais eternas, responsabilidades sagradas da vida, etc, etc. Tudo isso está obscuramente escondido daquele cujo coração está determinado, completamente determinado a fazer o mal. Até o instinto animal é um guia mais seguro do que o senso moral de um homem mau. Ele alerta eficazmente sobre o perigo e estimula a busca da boa natureza exigida. É para o animal uma lei suficiente, mas quando o espírito do homem, a inspiração do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento, a soberania da razão e da consciência, e tudo isso é dominado por uma luxúria carnal, o homem afunda mais do que os animais que perecem. A obediência deles à lei do seu ser o envergonha, embora eles não falem com voz humana. A sua sabedoria silenciosa o repreende por sua iniquidade. Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 23, diz que se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas serão. Então, Balaão, ele inclina a cabeça, cai de cara no chão, dizendo, eu pequei. Agora, portanto, se isso te desagradar, eu vou me recuperar novamente. Ele deve ter sabido desde o início que sua obstinação desagradava a Deus. Mas agora que as consequências disso encaram de frente, aí ele fica alarmado.
Aqueles que sofrem com o seu pecado somente quando ele é descoberto. Não é o mal em si que eles temem, mas apenas a descoberta do que fizeram e a punição que virá a seguir. O medo muitas vezes faz com que os homens se arrependam e se reformem, se mudem quando não há aversão genuína ao que é errado. Quando os homens estão empenhados naquilo que é mal, Deus muitas vezes permite que eles se enredem mais ainda em circunstâncias de perigo, dos quais não há escapatória, para que comam do fruto do seu próprio caminho e se saciem com seus próprios desígnios. Provérbios 1:31. A narração aqui do texto do capítulo destaca a cegueira moral de Balaão. Apesar do seu conhecimento divino, ele permanece cego para a presença do anjo. Isso destaca a ideia de que a busca egoísta por ganho pessoal pode obscurecer a visão espiritual e levar à desobediência. A passagem também ressalta como até mesmo uma criatura irracional como o jumento pode discernir a presença divina, enquanto Balaão, movido por sua paixão cega, permanece ignorante. O episódio e o texto ainda ilustram a importância de um arrependimento genuíno, sobre meras confissões, pois apesar de reconhecer o seu erro, Balaão não muda verdadeiramente o seu coração. Agora pensa comigo. Será que a história de Balaão não nos adverte sobre a cegueira moral que pode resultar da busca egoísta por um ganho pessoal, obscurecendo a nossa visão espiritual? Pense mais, reflita sobre a narrativa de Balaão e jumento. Se isso não nos confronta com a realidade de que até mesmo criaturas irracionais podem discernir o divino, enquanto a paixão cega de Balaão o deixa ignorante. Vamos orar? A gente finalizar? E eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Senhor, nos direciona para que possamos discernir Tua vontade em meio aos ruídos que tiram nossa atenção do que é realmente importante e nos afasta de caminhos que nos distanciam de Ti. Concede sabedoria para a gente entender Tua vontade e coragem para seguir o Teu Espírito, aceitando correções com humildade. Que a gente possa aprender a priorizar obediência, vivendo conforme os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.